Declare, lance a palavra. Não aceite a circunstância. Você tem um Deus poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Segundo Crônicas 13. No 18º ano do reinado do rei Jeroboão, Abias começou a reinar em Judá. Reinou em Jerusalém 3 anos. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Uriel de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias partiu com 400.000 dos seus melhores soldados. Jeroboão saiu para enfrentá-lo com 800.000 dos seus melhores soldados. Abias posicionou-se num lugar estratégico, no monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e anunciou: Ouçam-me, Jeroboão e todo Israel. Vocês não sabem que o eterno Deus de Israel estabeleceu Davi e seus descendentes como soberanos em Israel para sempre, por meio de uma aliança permanente? E o que aconteceu? Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens de má índole juntaram-se a ele e o apoiaram contra Roboão, o legítimo herdeiro de Salomão. Roboão era ainda inexperiente e não teve força contra eles. Aproveitando-se desta fraqueza, vocês estão insistindo em fazer oposição ao reinado do Eterno, que está confiado aos descendentes de Davi. Vocês estão pensando que esse enorme exército e a bênção dos bezerros de ouro fabricados por Jeroboão são garantia de alguma coisa. Mas vejam o que estão fazendo. Expulsaram os sacerdotes do Eterno, os filhos de Arão e os levitas, e contrataram sacerdotes desqualificados como fazem as demais nações. Qualquer um que tiver um pouco mais de posses pode se tornar sacerdote, um sacerdote de um falso Deus. Mas o restante de nós em Judá continua fiel ao Eterno, nosso Deus. Não trocamos por outro. Temos ainda os sacerdotes descendentes de Arão, que são nossos intermediários diante do Eterno, e os levitas, que apresentam as ofertas queimadas e os incensos aromáticos a Deus toda manhã e toda tarde. Põem pão fresco consagrado sobre uma mesa purificada e acendem as lâmpadas do candelabro de ouro toda noite. Continuamos guardando os ensinamentos do Eterno, nosso Deus. Mas vocês o abandonaram. Será que não percebem? Deus está do nosso lado. É Ele quem nos comanda. Seus sacerdotes, com suas trombetas, estão todos prontos para dar o choque de guerra contra vocês. Ó Israel, não lute contra o Eterno, o Deus de seus antepassados. Vocês não vencerão. Enquanto Abias falava, Jeroboão mandou que seus soldados dessem a volta por trás para pegá-los de surpresa. Jeroboão estava diante do exército de Judá e seus soldados armaram uma emboscada por trás. Quando o exército de Judá olhou para trás e viu que estava sendo atacado pela frente e por trás, clamou ao Eterno. Os sacerdotes tocaram as trombetas e os soldados de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo o exército de Israel diante de Abias e de Judá. O exército de Israel se dispersou diante de Judá. Deus concedeu a vitória a Judá. Abias e suas tropas feriram e mataram 500.000 dos melhores combatentes de Israel. O exército de Israel foi vergonhosamente derrotado. O exército de Judá foi vitorioso porque confiou no Eterno Deus dos seus antepassados. Depois da vitória, Abias perseguiu Jeroboão e conquistou as cidades de Betel, Gesana e Efron e seus arredores. Enquanto Abias viveu, Jeroboão nunca mais se recuperou dessa derrota, até que ele morreu ferido pelo Eterno. Nesse mesmo período, Abias se fortaleceu. Ele teve 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. O restante da história de Abias, o que ele fez e o que disse, está tudo registrado nos escritos do Segundo Crônicas 14. Abias morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. O país esteve em paz nos primeiros 10 anos do reinado de Asa. Asa foi um bom rei. Ele agiu corretamente diante do Eterno e promoveu uma verdadeira limpeza. Retirou os altares pagãos, destruiu as colunas de pedra, derrubou os postes da deusa da prostituição Aserá, determinou que todos em Judá buscassem ao Eterno, o Deus de seus antepassados, e seguissem a sua lei e obedecessem aos seus mandamentos. Houve paz durante seu reinado, porque ele eliminou todos os altares idólatras da cidade de Judá.
Como não houve guerra e a nação estava em paz, o rei pôde construir um bom sistema de defesa em Judá. O Eterno deu a ele muita tranquilidade. Asa disse ao povo: enquanto pudermos e a terra estiver em paz, vamos construir um sistema de defesa, fortificando as nossas cidades com muros, torres, portões e trancas. A terra está em paz, porque estamos buscando ao Eterno nosso Deus. Ele tem nos dado descanso de todos os problemas. Assim, eles construíram e prosperavam. Asa formou um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos e lanças, e outros 280.000 benjamitas, que eram escudeiros e flecheiros, todos combatentes corajosos. Zerá, o etíope, saiu para atacar Asa com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e se organizou para a batalha no vale de Zetatá, perto de Maressa. Ali ele orou ao Eterno, seu Deus. Ó Eterno, quando queres ajudar, não importa para ti se estás ajudando o forte ou o fraco. Então ajuda-nos, ó Eterno. Viemos enfrentar esse poderoso exército em teu nome porque confiamos em ti. Não permitas que meros mortais resistam a ti. O Eterno derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os inimigos foram postos em fuga. Asa e seus soldados os perseguiram até Gerar. Morreram tantos etíopes que eles não conseguiram mais lutar. Foram massacrados diante do Eterno e das suas tropas. Judá os saqueou, levando tudo o que eles tinham de valor. Em seguida, destruiu todas as cidades ao redor de Gerar, cuja população estava aterrorizada por causa do Eterno. E elas também foram saqueadas. Depois atacaram os acampamentos dos criadores de gado e levaram ovelhas e camelos para Jerusalém. Novo Testamento. João 12, do 1 ao 26. 6 dias antes da Páscoa, Jesus entrou em Betânia, onde vivia Lázaro, ressuscitado pouco tempo antes. Lázaro e suas irmãs convidaram Jesus para jantar em casa. Marta servia, Lázaro era um dos que estavam assentados à mesa com eles. Maria veio com um jarro de óleos aromáticos muito caros, ungiu e massageou os pés de Jesus e depois os enxugou com os cabelos. A fragrância dos óleos encheu a casa. Judas Iscariotes, um dos 12 que estava prestes a traí-lo, lamentou: por que este óleo não foi vendido e o dinheiro distribuído aos pobres? Seria fácil conseguir 300 moedas de prata por ele. Disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Era o tesoureiro do grupo e costumava se apropriar indevidamente do dinheiro que guardava. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz, ela está antecipando e honrando o dia do meu sepultamento. Os pobres estão o tempo todo com vocês. Quanto a mim, nem sempre terão. Espalhou-se entre os judeus a notícia de que Jesus estava de volta à cidade. O povo então veio para ver não apenas Jesus, mas também Lázaro, que havia ressuscitado. Então os principais sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro também, porque muitos dos judeus estavam crendo em Jesus por causa dele. No dia seguinte, uma multidão imensa que havia chegado para a festa soube que Jesus estava entrando em Jerusalém. Eles tiraram ramos de palmeiras e saíram para encontrá-lo aclamando: Hosana! Bendito é ele que vem em nome de Deus, sim, o Rei de Israel. Jesus cavalgava um burrinho como se lê nas Escrituras. Não temas, filha de Sião, veja como chega o seu rei cavalgando um burrinho. Os discípulos, na ocasião, não perceberam o cumprimento de muitas passagens das Escrituras. Mas depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que tudo o que estava escrito a respeito dele combinava com os acontecimentos. A multidão que havia estado com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo, levantando-o dos mortos, estava ali, relatando o que tinha presenciado. Foi por se espalhar a notícia desse último sinal de Deus que a multidão cresceu e se transformou num grande desfile de boas-vindas. Os fariseus, olhando a cena, protestaram: está fora de controle, todos vão atrás dele. Havia alguns gregos na cidade que tinham vindo para adorar na festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, na Galileia, e pediram: queremos ver Jesus, pode nos ajudar? Filipe contou a André e ambos foram consultar Jesus. Ele respondeu: o tempo é agora, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado.